Então, o repositório institucional, ele é um reflexo daquela memória, daquela pesquisa, do que está sendo produzido, publicado pelos alunos, docentes, técnicos administrativos daquela universidade, ou instituto federal, ou instituição de pesquisa. Olá, eu sou o Logan Nobre, falo de Curitiba e sou um dos editores de marketing científico da revista ETZ, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Arthur Ferreira Campos, que é doutorando em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba, a UFPB. Ele é autor de um artigo sobre repositórios institucionais e arquitetura da informação, publicado na revista ETZ, e é sobre isso que nós vamos conversar agora. Arthur, seja muito bem-vindo ao podcast Revista ETZ. Obrigado. Olá, pessoal que está assistindo aí, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Independente do horário que vocês vão assistir. Arthur, queria que você se apresentasse para o nosso público te conhecer melhor, então, por favor, diga quem você é, de onde você fala, marque seu espaço, diga o que você estudou, no que você trabalha, enfim, esse é o seu momento aí de se apresentar e de brilhar. Bom, eu sou Arthur Campos, né? Arthur Ferreira Campos, né? Eu tô falando de Natal, Rio Grande do Norte, né? Quem conhece aí Natal sabe que é conhecida como a cidade do sol, né? A gente tem quase 365 dias de sol, né? O ano todo. Uma maravilha, diferente aí de onde o Logan fala, que ele tá aí de casaco, e eu não, tô com a camisa básica. Eu, né, iniciei, né, os meus estudos, né, no caso, estudo nível superior, na UFRN, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na época eu tinha 19 anos, em 2014. Me formei, né, naquele curso da graduação. Dentro da graduação eu fiz iniciação científica, né, fiz monitoria, né, extensão, e também fui estagiário, né, como acredito que a maioria das pessoas se viram em mil, né, nesse momento de graduação, né, para poder acompanhar todos os projetos, né, tudo que acontece. E na graduação, né, eu fazia um projeto de iniciação científica, né, com o professor Fernando Vecchiato, que foi ser o meu orientador de TCC, inclusive, né, o professor Fernando que me apresentou esse tema em contabilidade da informação, que inclusive, né, um assunto do artigo, né, que foi publicado na revista A2Z, né. E depois que eu terminei a graduação, né, assim, naquela correria de defender TCC, ao mesmo tempo eu estava fazendo a seleção de mestrado na UFPB, né? Então, ao mesmo tempo que eu estava ali adiantando a minha defesa, eu estava participando da seleção na UFPB e fui aprovado, né, no mestrado da UFPB. Isso foi em final de 2017, iniciei os estudos no mestrado em 2018, né, em Ciência da Informação. Enfim, né, já vinha com uma bagagem da graduação em arquitetura da informação, uma bagagem em contabilidade da informação, né, e minha dissertação ela foi em arquitetura da informação, né, arquitetura da informação pervasiva, no caso, que é um dos assuntos, né, que está composto, né, o artigo, né, por isso que eu estou falando um pouco da minha trajetória e dos assuntos que eu estudei, né, para poder ter essa conexão com esse trabalho científico. Enfim, 2 anos de mestrado aí, e no finalzinho do mestrado, né, novamente a mesma correria, porque eu estava ao mesmo tempo de defender a dissertação, participando da seleção de doutorado, né? Aí fui aprovado no doutorado também, e no doutorado hoje, né, eu estou trabalhando com repositórios institucionais. Então aí, na minha trajetória de graduação, está composta exatamente os 3 temas base desse artigo científico, né, que é encontrabilidade, arquitetura da informação e repositórios, né? E além disso, né, fiz aí alguns cursos de capacitação, cursos de especialização, né, fiz uma especialização em tecnologias digitais, né, inovação na educação, e atualmente, né, além de eu estar no doutorado, né, eu também estou finalizando uma graduação em arquivologia pela UFPB e sou professor substituto, né, aqui do Departamento de Ciência da Informação na UFRN, né, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que foi a mesma universidade que eu me formei, né, em biblioteconomia. E é um breve resumo, né, dessa correria doida da minha trajetória acadêmica. Jovem, já fez isso tudo, parabéns. Você não dormiu, né? Não, brincadeira, tem que dormir. É o que eu falo sempre para os meus orientandos. Apesar, né, que quem escuta, né, pensa, meu Deus, ele faz tanta coisa, mas eu tenho vida social, né, eu durmo, né, eu viajo, né, então, assim,
é importante você saber equilibrar tudo, né? Eu acho que eu faço essas coisas porque realmente eu gosto, né? Eu gosto de estudar, eu gosto de fazer cursos, eu gosto de estudar e aprender, e ensinar, né? Então, é por isso que exatamente assim eu coloco várias coisas para fazer, porque eu me sinto bem, né, dessa forma. Não é algo assim que é maçante ou que seja ruim para mim ou que, sei lá, eu desenvolvo alguma doença mental por causa disso. Não, assim, é tranquilo, entendeu? Eu gosto muito do que faço. Muito bem. E tu já citou aí um pouquinho, né, indiretamente, mas eu quero que você fale diretamente, dê motivos e detalhes e conte tudo. Quais são os seus interesses atuais de pesquisa? O que que você anda pesquisando, escrevendo? O que que você anda se interessando? Eu, assim, nessa minha trajetória de graduação, mestrado e doutorado, eu, né, me enveredei para o âmbito de recursos e serviços de informação e até um pouco da gestão da informação em si, né? Quando a gente fala de repositórios, a gente está trabalhando também com gestão de informação. Mas, além de eu pesquisar essas temáticas, né, eu, desde o enfim, eu acho que do finalzinho do meu mestrado para cá, e principalmente agora que eu estou como docente, né, na UFRN, eu estou me interessando muito, né, pelas essas questões raciais, pela biblioteconomia social, né, e também pelos vieses, né, que os sistemas de organização do conhecimento, né, estão trabalhando. Atualmente, né, uma das disciplinas que eu ministro é classificação bibliográfica 1, né, que é a classificação decimal de Dewey, né, e aprendendo assim com a CDD, né, no caso, né, esse sistema de classificação, a gente começa a perceber como é um sistema de classificação muito voltado à Europa, Estados Unidos, né? A gente começa a perceber, nossa, e os outros, né? E os outros países, né? E as outras nações, as outras civilizações, enfim. Então, eu comecei assim a me inquietar, né, com algumas coisas nesse sistema de organização que a biblioteconomia trabalha, né, mundialmente, né? Porque o mesmo sistema que a gente trabalha aqui é trabalhado no mundo todo, né? Então, além de eu pesquisar sobre arquitetura da informação, sobre repositórios, sobre encontrabilidade da informação, eu gosto muito dessa parte da biblioteconomia social, né, das possibilidades que o profissional bibliotecário ele tem para formação, incentivo à leitura, formação de pessoas, né, ou seja, impactando, né, aí fortemente uma comunidade, né, que seria uma comunidade de usuários, né. Então, além de eu ter esse viés assim de pesquisa voltado, digamos, à tecnologia, né, eu também tenho na biblioteconomia, ou seja, fora da ciência da informação um pouco, na biblioteconomia em si, esse viés social. Uhum. Bacana, muito bom ouvir assim a sua história, porque assim dá pra gente entender, né, o porquê que você estudou o que você estudou, de onde que você vem, né, e dá para as pessoas também poderem se identificar e saberem, nossa, eu também estudo isso, eu também me interesso por isso, talvez eu consiga seguir a trajetória que o Arthur seguiu, né, é bom a gente ter esses bons exemplos na academia. Arthur, falando um pouquinho agora mais direto sobre o artigo, né, queria que você dissesse pra gente como foi que surgiu o interesse seu e da outra autora de escrever esse artigo especificamente, né, você falou um pouquinho do seu interesse nas temáticas, mas assim, como que deu o estalo? Vamos escrever um artigo sobre isso. Como é que surgiu isso? Bom, foi assim, né? Eu, na UFRN, né, eu tenho a oportunidade de conhecer várias pessoas, né? Dentre essas pessoas, alunos, né? E eu oriento, né, TCC, e a Amanda, né, ela chegou com essa ideia, porque a Amanda, ela sempre gostou muito da arquitetura da informação, né? Inclusive, ela fez a disciplina, né, na UFRN, então os alunos, eles podem cursar, né? Eu já ministrei essa disciplina. Hoje ela está com o professor Fernando Vecchiato, que foi meu orientador na graduação, e ela me chegou com esse tema, né, e perguntou, professor, olha, eu gosto muito da arquitetura da informação, eu estou pensando em escrever sobre a arquitetura da informação no meu TCC, e eu sou estagiária no IFRN e trabalho com o repositório Memoria, que é exatamente o repositório que a gente fala, né, no artigo. Aí eu casei uma coisa com a outra, né? A ideia começou a vir, né? Eu falei, Amanda, olha, eu acho que a gente pode se encaminhar, né, para uma análise. Aí a Amanda já tinha uma experiência em pesquisa, né, anterior a essa minha orientação, fez com que isso fluísse muito, né, muito naturalmente, no caso. E eu orientei esse TCC, então, assim, o artigo, ele é oriundo desse TCC da Amanda, que inclusive esse TCC, ele foi até indicado ao prêmio de melhor TCC, né, porque aqui na UFRN a gente tem
dois tipos de premiação, né? Uma premiação que é da ABCIM e a outra premiação que são os melhores TCCs do centro, né? Ou seja, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Né, a gente começou a escrita, né, ou seja, veio a defesa, a banca, né, gostou assim do trabalho, né, foi realmente muito elogiável. E a Amanda, como ela já tinha essa vivência tanto na pesquisa quanto na prática, né, como estagiária no repositório, né, ou seja, uma coisa que é muito importante que eu falo para os meus orientandos, ela escreveu com gosto, né? Ela escreveu esse TCC com prazer, ou seja, ela falava de algo que ela gostava. Então, isso é muito importante, né, para quem aí está pensando em tema de TCC, ou de dissertação, ou de doutorado, né, ou de tese, no caso, escrevam sobre o que vocês gostam, tá? Ah, mas o meu orientador, ele quer que eu escreva sobre tal coisa, eu não gosto. Diga a ele que você não gosta, né, e vamos conversar sobre algo que você gosta, porque pesquisa é escrita, é um processo mental, é um processo criativo. Para isso você precisa ter gosto, para isso você precisa ter prazer pelo que você faz. Se você está escrevendo sobre algo que você não gosta, não vai fluir. Então era isso que eu conversava e converso muito com a Amanda, né? A Amanda, inclusive, agora está querendo ir para o mestrado, né? Então a gente está até pensando em algumas aplicações, né, para ela tentar a seleção. E ela veio com essa ideia, né? A gente conversou e pronto, defendeu o TCC. Inclusive, a banca falou, Amanda, vamos publicar esse TCC em artigo, porque é um trabalho que precisa ter uma visibilidade, né? Precisa ter um estudo assim reduzido, no caso, ou seja, reduzido de uma monografia no formato de um artigo científico e ser publicado numa revista, né, de renome, numa revista que tenha um qualis interessante, numa revista que tenha, né, um fator, né, de impacto, uma revista que seja uma revista que acabe divulgando essa publicação da forma que ela precisa ser divulgada, né? Então, a gente já tinha pensado na A2Z, né? Eu já tinha publicado na A2Z em outra oportunidade. Então, a gente escreveu, né, o artigo. A Amanda gostou muito de fazer esse trabalho também, né, oriundo do TCC, e esse processo veio exatamente disso, meu casando a minha trajetória com os gostos que a Amanda já tinha, com a experiência que ela estava tendo no estágio dela, e surgiu o TCC, surgiu o artigo, e vão surgir, obviamente, pesquisas futuras, né? Uhum. Bacana, bacana. E deixando aqui um aviso para quem está nos acompanhando aqui, nos vendo também, que geralmente o convite para participar aqui do podcast Revista TZ, ele é direcionado à primeira pessoa autora do artigo. Quando a primeira pessoa não pode por uma questão que não vem ao caso, enfim, agenda, compromissos, questão de saúde, qualquer outra questão, a gente passa para os outros autores em ordem, né, de assinatura. E no caso, como depois da Amanda era apenas o Arthur, o artigo é só deles dois, a gente está fazendo aqui a entrevista com o Arthur, tá? Então você aí que é autor, que já recebeu um convite, ou que vai receber, que está esperando receber, espere que o seu e-mail vai chegar e chega na ordem de autoria, tá bom? Vamos continuar aqui, Arthur. Conta pra gente especificamente o que é um repositório institucional, principalmente para quem não é da nossa área e que não está muito familiarizado com esse termo. E também aproveita e já conta o que é o repositório citado no artigo de vocês. Bom, gente, essa pergunta é a pergunta que eu venho respondendo na minha trajetória acadêmica todinha, né? Um repositório, né, institucional, vamos pensar o seguinte: uma instituição, seja ela uma universidade federal, seja um instituto federal, uma instituição de pesquisa que faz pesquisa, ela precisa expor, né, essa pesquisa, divulgar esse conjunto de pesquisas. Quando eu falo conjunto de pesquisas, são as pesquisas realizadas por todos os centros, pelos departamentos, pelos programas de pós-graduação, pelos professores, pelos alunos, né, tudo que seja feito, produzido naquela universidade, naquele instituto, ele deve ser divulgado, e os repositórios institucionais, respeitando, né, a ciência aberta, né, conjunto de acordos, né, para que esses materiais científicos eles sejam disponibilizados para a sociedade, né, de forma gratuita, livre, etc. Os repositórios institucionais eles têm exatamente essa função, né? Eles acabam reunindo toda a produção institucional, né, por isso que é repositório institucional, daquele instituto, daquela universidade,
justamente para que tenha, sim, um ambiente informacional digital, né? Lembrando, ele é digital porque ele está aí na web, ele está na internet, né? Para que todo mundo consiga acessar e conhecer o que aquela universidade, o que aquele instituto de pesquisa produz. Então, o repositório institucional, ele é um reflexo daquela memória, daquela pesquisa, do que está sendo produzido, publicado pelos alunos, docentes, técnicos administrativos daquela universidade ou instituto federal ou instituição de pesquisa. Então, o repositório Memoria, né, alguns chamam de memória, né, ou memoria, só que ele é o repositório do Instituto Federal aqui do Rio Grande do Norte, né, conhecido aí como o IFRN. E, assim, um adendo a isso, né? Por isso que é importante a gente ter nas nossas pesquisas aquele resuminho em inglês, aquele resuminho em espanhol, né? Isso ajuda muito, né? Quando o pesquisador ele está buscando materiais em outra língua, né? Faz com que o nosso artigo, o nosso TCC, a nossa dissertação, a nossa tese, o nosso livro, o nosso capítulo de livro, enfim, materiais científicos que possam estar no repositório tenham acesso por outras pessoas que estão em outras universidades, em outros institutos e que falam outra língua, né, que não seja o português, no caso, né? Agora, quem não sabia, tá sabendo o que é um repositório institucional e para que ele serve, né? Bem importante aí, principalmente para as nossas instituições de pesquisa, nossas universidades. Arthur, conta pra gente aí o que é e qual que é a relação da arquitetura da informação e da encontrabilidade da informação, né? Que também são termos tratados no artigo de vocês. Bom, vamos lá. Antes de eu falar um pouco da relação, né, eu vou explicar assim separadamente o que seria cada um dos estudos, né, cada uma dessas teorias, né, porque ambos acabam se encaixando em estudos teóricos, práticos, metodológicos. Eu vou explicar rapidamente, né, brevemente o porquê, né, em uma linguagem assim mais formal e acessível, né? A arquitetura da informação, se a gente for pensar bem, todos os websites, tudo que a gente navega na internet tem um posicionamento de ícones, né? E esse posicionamento de ícones, ele vai ajudar no uso da informação contida naquele site. Vamos pensar o seguinte: quem aí está me ouvindo vai começar a pensar que já encontrou várias barreiras e várias facilidades na navegação numa internet, né? No computador, num dispositivo, enfim. E essas facilidades e essas dificuldades, elas muitas vezes vão estar referentes à posição dos ícones, à posição de uma aba de busca, à posição de um menu principal. Às vezes vocês ficam perdidos e perdidas num site, né? Porque vocês não conseguem achar onde é a homepage, não conseguem, ou seja, saber de onde vocês vieram para vocês chegarem naquela página determinada. Então, a arquitetura da informação, ela vai indicar, né, subsídios, elementos que vão facilitar o usuário, né, a pessoa, o sujeito, que seja, a navegar naquele ambiente web, né? Isso seria a arquitetura da informação na web. E quando a gente pensa nesse termo arquitetura, a gente começa a fazer várias reflexões. Se eu estou falando de internet, então por que o nome é arquitetura, né? Quem trabalha com banco de dados, né, vai entender um pouco da arquitetura de software, né? Mas como a gente está falando assim para o público geral, quando a gente fala de arquitetura, a gente pensa em estruturar legibilidade urbana, ou seja, posição de coisas, de elementos numa cidade. Então, por isso que a arquitetura da informação, trabalhando com web, trabalhando com dispositivos tecnológicos, ou seja, computador, tablet, celular, ela vai ter essas perspectivas arquiteturais, ou seja, de posicionar ícones, posicionar elementos dentro de um recurso web. E o princípio, né, primordial assim, de quem trabalha com a arquitetura da informação é justamente o não faça o usuário pensar. Ou seja, o usuário precisa chegar àquele ambiente web e ele precisa, a partir da observação, encontrar tudo o que ele precisa. Ele não precisa pensar, ele só precisa estar ali e ter o que ele quer na hora que ele quer, porque também a navegação na internet ela necessita ser rápida. Então, finalizamos aí a arquitetura da informação. Agora a gente vai falar um pouco sobre encontrabilidade da informação.
A encontrabilidade, ela é um conceito cunhado, né? A encontrabilidade da informação em si, ela é consolidada no Brasil, né, por Vecchiato lá em 2013, né, que foi aí o meu orientador de graduação, né, Fernando Vecchiato. E ela vem de uns princípios de findability, né, de um livro que Morville, né, Peter Morville, escreveu lá em 2005, chamado Ambiente Findability, né, que inclusive é esse livrinho, né, da O'Reilly, né, que tem esse macaquinho, que inclusive é o mesmo livro, né, a mesma editora que publica, né, os livros sobre arquitetura da informação, né, essa O'Reilly Media. Então, o findability, ele começa a entender o encontro de informação, o encontro de lugares em espaços diversos, né? Isso é findability. A encontrabilidade da informação já seria pegar os princípios de findability e trazer para a ciência da informação com o protagonismo do usuário. Então, se a gente for lá na tese do Fernando Vecchiato, a gente vai ver, né, vai ler no caso, a encontrabilidade da informação, ela se situa entre as funcionalidades do sistema, né, ou seja, do ambiente e do usuário. Quem aí é da biblioteconomia vai pensar, nossa, encontrabilidade da informação seria o encontro da informação. Então, se eu trabalho com o usuário e eu trabalho com o sistema, qual seria a diferença de recuperação da informação para a encontrabilidade? Isso é uma pergunta muito feita pelos alunos que cursam, né, arquitetura da informação. E basicamente a resposta é o seguinte: a recuperação da informação, ela é unicamente sistêmica. Se eu vou até o Google, até um buscador aí, eu vou digitar um termo e eu vou encontrar vários resultados, né? Eu vou recuperar, no caso, vários resultados. Só que aqueles que eu vou utilizar não vão ser todos. Ou seja, eu recupero uma gama de resultados, só que eu encontro o que é importante para aquele meu interesse no momento, um filtro de 2 resultados, de 3 resultados, 4, 5. Então, essa é a diferença entre recuperação da informação e encontrabilidade da informação. A encontrabilidade é exatamente o que o usuário, o que eu, no caso, vou utilizar a partir daquela minha busca. E a encontrabilidade, ela também vai estar num museu, num órgão público, num shopping, num aeroporto, né? Então, a gente trabalha muito essa questão de orientação espacial do usuário, onde o usuário está, onde ele pode ir e de onde ele veio, né? E é basicamente a mesma ideia que a gente tem na internet. Então, é a mesma lógica de legibilidade urbana dentro de um shopping, dentro de uma cidade, dentro de um aeroporto, e da legibilidade informacional, quando eu trabalho com ambientes informacionais. E qual seria a relação entre as duas, né? Se eu estou trabalhando com a encontrabilidade da informação, com o encontro de informação, eu preciso de um ambiente que seja um ambiente fácil para a minha navegação, um ambiente que tenha os ícones de uma forma que eu consiga encontrar facilmente, rapidamente. Então, eu preciso da arquitetura da informação, porque se eu trabalhar apenas com encontro de informação e esquecer da posição dos ícones, da estrutura do site, da estrutura daquela base de dados, da estrutura daquele motor de busca, ou seja, da estrutura do meu ambiente de pesquisa, eu não estou pensando no meu usuário. Eu estou pensando apenas na informação que eu divulgo. Só que eu divulgo a informação para quê? Para quem? Para uma pessoa usar. Então, se eu quero facilitar a vida daquela pessoa, eu preciso de elementos, de subsídios que a arquitetura da informação ela vai me dar. E nesse artigo a gente trabalha com a arquitetura da informação pervasiva, que é um estudo lá de Oliveira, 2014, né? Originalmente, né, esse termo é um estudo do Andrea Resmini e o primeiro nome do outro, agora eu esqueci, mas é Resmini e Rossati, 2011. E o Oliveira, 2014, né, o Henry Oliveira, né, 2014, traz essa arquitetura da informação pervasiva na sua tese, né, uma conceituação, né, para o Brasil, no caso, pensando a arquitetura da informação pervasiva além da web.
Então, a arquitetura da informação pervasiva, ela vem ser um estudo além da arquitetura da informação, justamente para poder caminhar, né, entrecruzar canais. Quando eu falo entrecruzar canais, falo de algo que eu inicio no meu computador, inicio no meu celular, finalizo numa loja física, ou inicio numa loja física e termino no meu computador. Por exemplo, quando a gente está falando de biblioteca, quem aqui não verifica primeiro no catálogo online se aquele livro tem naquela unidade de informação e vai buscar aquele livro como empréstimo presencialmente? Então, a gente consegue entrecruzar canais, mesmo não sabendo da arquitetura da informação pervasiva. Então, ela vem como um estudo justamente para poder trazer esse protagonismo do usuário, principalmente, e dos sistemas serem facilitados para que eu tenha esse entrecruzamento, esse uso dentro dessa ecologia informacional que o meu usuário acessa. Bem, muito bem. Então agora está bem claro o que é arquitetura da informação persuasiva e a encontrabilidade da informação, né? Que é bem importante a gente ter esses três fatores quando a gente está trabalhando com algum produto ou serviço informacional. E Arthur, se tu pudesse resumir os seus objetivos, né, e a sua metodologia usada nesse artigo, o que você diria? E eu falo resumir porque, para dar um gostinho para quem está assistindo e ouvindo, vai lá e clicar e ler o artigo que está aí na descrição do episódio. Então, resuma aí o objetivo e a sua metodologia, que foi como você atingiu o objetivo. Realmente, né? Tem que ser um gostinho, né? Porque senão, né, eu vou aqui falar tudo, né? E professor, você sabe como é, né? Eu falo, né? Então, assim, se eu não me controlar aqui, né? Eu boto logo um tempo, um cronômetro, né? Porque senão eu vou falando aqui até, sei lá, que horas. O nosso objetivo foi analisar esse repositório, né? Que ele não é um repositório tão antigo, né? Ele é um repositório, assim, relativamente novo. Ainda tem, assim, estudos se consolidando, né? Porque jogar o repositório lá na internet e esquecer ele, só ir alimentando com materiais, não é isso. A gente precisa saber como o usuário, como a pessoa, né, como nós mesmos, né, como pesquisadores, como alunos, como docentes, a gente utiliza essa navegação. Então, para isso, o Vecchiato, o Oliveira e a Vidotti, lá em 2016, eles criaram, né, um checklist, né, de avaliação de ambientes híbridos, né? Ele trabalha com a arquitetura da informação pervasiva e com a encontrabilidade da informação. Então, né, a gente estudou bastante, né, sobre esse checklist e a gente pegou esse checklist, né, como a nossa metodologia, porque a gente queria analisar se o repositório ele tinha elementos de arquitetura da informação pervasiva e elementos de encontrabilidade, né? E lá na tese do Oliveira 2014, ele coloca, né, a encontrabilidade como um atributo, né, como um subsídio aí favorável à arquitetura da informação pervasiva. Então, a gente acaba unindo uma coisa a outra, justamente com o objetivo de verificar como o repositório memoria era visto, né, dentro da arquitetura da informação pervasiva e dentro da encontrabilidade da informação. Então, basicamente, né, como resultados, né, como todo ambiente da internet, como todo ambiente digital, ele nunca vai ser 100% perfeito. Porque os usuários, eles mudam, né? As necessidades de informação mudam, as buscas, né? As necessidades de busca, o próprio comportamento informacional, né? Que está aí, necessidade de informação, busca de informação e uso de informação, é mutável, né? Então, nunca vai agradar todo mundo. Esse checklist, ele acabou, assim, encontrando vários atributos que são contemplados, atributos que não são contemplados e atributos que são contemplados parcialmente. No artigo, né, a gente escreveu diretrizes, né, possibilidades de contemplar aqueles atributos que ainda não são contemplados, né, justamente para esse artigo funcionar como um relatório, né, de pesquisa, justamente para a gente ajudar o pessoal lá da TI, assim como os bibliotecários da Biblioteca Central do IFRN, né, Campus Central aqui de Natal, justamente para eles terem um material para que eles percebam assim, aqui tem um problema, a gente pode consertar dessa forma, né? Então, a gente traz, né, esses resultados justamente com atributos que são contemplados, né? Ou seja, a visão do que é perfeito, né? Ou seja, isso aqui está ótimo, né? Parabéns. Aqueles que são contemplados parcialmente e os que não são contemplados ainda. Só que, Arthur, eles não são contemplados, então o repositório não tem uma usabilidade boa, não tem uma navegabilidade boa? Não, não é isso que eu estou falando.
Eu estou dizendo que ele já é bom, mas que ele poderia, né, melhorar de uma certa forma, sempre pensando no usuário. No caso desse artigo, foi uma observação participante, né, a partir da nossa navegação, né, ou seja, a partir da nossa observação ali nos ícones, né, com o nosso conhecimento de arquitetura da informação, de encontrabilidade. Porém, né, a gente precisa, obviamente, trabalhar com usuários, né? Então, basicamente, essa foi a nossa metodologia, né, e alguns dos nossos resultados, né? E se você pudesse indicar um novo rumo para sua pesquisa continuar, um novo caminho, seja pelas suas mãos ou pelas mãos de outras pessoas, que rumo seria esse? Olha, tem vários rumos, o que não falta é ideia. Só Para uma, mim, só uma. assim, só uma, né? Porque, enfim, né? Senão eu falo demais. Mas, assim, o principal, né? Já que esse trabalho foi uma observação participante, né? O principal é a gente trabalhar com o usuário, né? A gente pegar um grupo de usuários, não pode ser um grupo diverso, por exemplo, alunos de graduação, alunos de pós, técnicos administrativos, pegar assim pessoas diversas ou pessoas assim fora da universidade, pessoas assim que queiram responder à pesquisa, que tenham interesse, por exemplo, em ajudar um pobre pesquisador que só está ali fazendo seu trabalho, né? Justamente para a gente captar, né, coletar essa percepção, né, no repositório Memoria, né, para que a gente possa justamente ver o que o usuário enxerga, né, as dificuldades e as facilidades que o usuário enxerga. Então, assim, um novo rumo para essa pesquisa seria trabalhar com pessoas, é justamente o que pode, né, incrementar esses estudos futuros, né, para um rumo assim mais, como é que eu posso dizer, para um rumo assim mais prático. Porque a nossa pesquisa, ela utiliza um checklist, né, mas ela não deixa de ser um estudo teórico. Então, um novo rumo que eu digo seria esse, né, trabalhar justamente com usuários. Bacana, bacana. E pra gente aqui encerrar, já estamos chegando no finalzinho do episódio, Arthur, fora das pesquisas, quem que é o Arthur? O que que você faz no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que que o Lattes e o LinkedIn não contam sobre você? Isso é muito importante, isso é muito importante. Bom, eu admiro demais, assim, quem é da área de pesquisa, quem é docente, no seu tempo livre, vai assistir um documentário referente à sua área, referente, assim, a algo que possa, sei lá, mover uma reflexão. Quando eu paro um pouco, eu desligo, entendeu? Assim, então, assim, eu sou um pouquinho diferente, né, dessas pessoas. Então, assim, eu vou ler uma literatura que é totalmente fora da biblioteconomia e da ciência da informação, que tenha um cunho reflexivo, obviamente, né, mas assim que seja, né, uma coisa fora, né? Eu vou assistir uma série, né? Enfim, algo que faça realmente a minha mente espairecer, né? Porque, enfim, né, eu estou numa fase da minha vida que eu faço coisa demais, né? Por mais que eu goste, né, eu consigo reconhecer que eu faço coisa demais e realmente a gente precisa, né, dar uma desacelerada. Aí eu sinalizei aqui um livro, né, que eu li no meu último recesso, né, que esse livro é O Jardim Secreto, né, eu gosto demais dessa literatura, né, essa edição é da Dark Side, né, um livro de literatura inglesa, né, inclusive ele tá marcadinho, que eu gosto de fazer essas marcações, assim, em colorido, né, eu gosto desse livro porque, assim, o Arthur fora da universidade, fora da pesquisa, fora da academia, é um Arthur pai de cachorro, é um Arthur pai de gato, pai de planta. Então, assim, eu gosto demais, assim, desse ambiente de jardim, eu gosto demais dessa coisa do fantástico, do misterioso, do suspense, né? E o Jardim Secreto, ele é um clássico, né? Eu acabo colocando ele como um clássico, porque é uma literatura escrita no século XX, né? Apesar da minha ficha catalográfica que está na CDD errado, né? É uma literatura inglesa, né? E aqui na CDD ela coloca como literatura midiática, como algo midiático, informação midiática, outros usos da informação, né? 028. Mas ela é uma literatura inglesa e eu acho interessante esse livro, assim, se você quer se transportar para um ambiente fantástico, para um jardim mágico e aprender um pouco que você precisa sair de casa, que você precisa ver o que está fora, ver o que está externo, porque se você ficar dentro daquela sua bolha, se você ficar dentro da sua
zona de conforto, digamos assim, você vai se transformar numa pessoa limitada, numa pessoa meio que doente, numa pessoa assim que não vai enxergar outras coisas da vida, né? Então o Jardim Secreto mostra exatamente isso. A gente precisa abrir a janela, a gente precisa sair de casa e observar justamente jardins secretos, né, que existem fora, né, dessa nossa zona de conforto. E é aquilo, para quem, né, estiver me ouvindo e, enfim, não tenha tempo, né, de ler o livro, também tem filme, né? Só que, obviamente, o livro ele tem muito mais detalhes, né, e é muito mais prazeroso do que o filme, né? Então, é esse a minha indicação para vocês, né, o Jardim Secreto, né? Tem outras edições, essa minha edição ela é bem bonita, né, mas tem outras edições aí também. Muito bem, então fica aí a indicação do Arthur, indicação dupla, estará aí bonitinha escrita na descrição do episódio. Arthur, muito obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui conversar conosco. Eu que agradeço, né? Obrigado a você, Logan. Parabéns por essa iniciativa, né? Eu acho muito importante, né, a gente ter um espaço de falar um pouco sobre o artigo, falar sobre um pouco sobre a gente, né, como pessoa, né? Porque quando você vê um autor, uma autora, você pensa assim, nossa, a pessoa publicou, ai meu Deus, olha o látis dela, olha o tamanho daquilo, mas a gente é pessoa, a gente vive, a gente paga a conta, né, infelizmente, mas a gente paga a conta, né, então assim, todo mundo, né, a gente acaba fazendo o nosso trabalho, né, mas a gente também não deixa de ser pessoa, então parabéns à revista aí, parabéns ao Logan, né, por essa iniciativa do podcast, né, e obrigado aí às pessoas que estão assistindo, né, que estão ouvindo a gente, enfim, né, um prazer bem grande, né, e se quiser falar aí comigo depois, Logan vai colocar as minhas informações de contato, né, na descrição, né, eu vou ficar muito feliz, né, em falar e ajudar no que eu puder. Obrigado, Arthur, em nome da revista e principalmente em nome da professora Paula Carina de Araújo, que é a pessoa que criou esse podcast, que pensou, que iniciou, enfim, que deu esse pontapé. Eu tô aqui só executando, mas assim, é um trabalho muito grande e em nome de todo mundo, né, obrigado. Fica aqui o agradecimento. Chegamos ao fim de mais um podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos do entrevistado e o link para você conhecer mais sobre o artigo Repositório Memoria à Luz do Instrumento para Avaliação da Arquitetura da Informação Pervasiva e da Encontrabilidade da Informação, escrito pelo Arthur, que conversou conosco agora, e também pela Amanda Caroline Ribeiro. Na descrição do episódio estão os links para você encontrar a Revista ETZ, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do programa de pós-graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista ETZ tem um site e está no LinkedIn, no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook e nos maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista ETZ. Eu sou o Logan Nobre, a gente se fala no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.